Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, inclusive, dos nossos amigos espirituais que já estão em nossas casas já há algum tempo, fazendo asepsia, limpeza do ambiente e trazendo também todos aqueles que, tanto quanto nós, necessitam dessas palavras de encorajamento para que possamos continuar nos aperfeiçoando. Sendo assim, faço o aviso de que essa sessão está sendo gravada para posterior postagem no YouTube e convido o meu amigo Rubem a fazer a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Amém. Que assim seja. Eu vou iniciar lendo um trecho do Agenda Cristã. Aí depois nós vemos qual o livro vamos ler. Vamos lá. 19. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário então que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e acharás inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não se acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Qual livro vamos ler hoje? Pode ser o Livro dos Espíritas, pergunta 742, página 339. 742, Livro dos Espíritos.
Guerras. 742. O que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Letra A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. É por isso que nós devemos ter compaixão pelos governantes que incitam a guerra, né? Porque eles terão muitas expiações, muitos anos, né? Muito provavelmente milhares de anos, até que eles consigam, né, recompor tudo aquilo que eles destruíram. Pelo que diz aqui, dá para entender que a guerra ela é um flagelo destruidor, né? E que todos os flagelos destruidores, eles ainda são necessários no atual estado em que nos encontramos. Vivemos no mundo de provas e expiações, e por isso devemos entender o quê? Que há ainda o predomínio do mal sobre o bem. Caminhamos para um mundo regenerado, né? Mas em que o bem é que vai mandar. Mas, enquanto isso, para que todos nós possamos progredir mais rapidamente, né, temos tantos governantes que incitam a guerra, né, ainda lucram com a guerra. Né? Comentários, Rubão? Fred, esse flagelo acompanha, né, a humanidade desde os seus primórdios, né? Ao que parece, nunca nós tivemos um dia de paz aqui, né? Na nossa senda evolutiva, né? Mas a guerra, ela tem as suas finalidades, talvez, né? Há uma definição de guerra que, no livro O Príncipe de Maquiavel, que ele fala o seguinte, que justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando a esperança só nelas repousa. Então, há fatos que, contra esses fatos, talvez não haja muita contradição, né? Porque as nações ainda continuam perpetrando aí suas guerras, né? Praticando genocídios, destruições, né? A transumância, né? A movimentação de
de flagelados, né? Poxa, eu tive uma oportunidade, não uma oportunidade, é uma situação que muito desagradável, que um dia eu liguei a televisão e estavam mostrando, né, o- a chegada dos, como é que chama, né, dos ucranianos, né, em estações da Alemanha e as pessoas recepcionando, né, alguns com cartaz assim, acolho 5 na minha casa, acolho 3. Olha, foi difícil conter as lágrimas. Então, esses atos que esses governantes maléficos, né, que ainda permeiam aí nos nossos governos, um dia eles vão pagar muito caro por isso. Porque nós já estamos no século XXI e os humanos já deveriam ter já suplantado esse flagelo, essas desgraças constantes, né, que são praticadas por esses governantes e que causam tanto dissabor aos nossos irmãos, né? Não é brincadeira. Você ter que abandonar seu país, sua casa, sua vida, né? Às pressas, né? Por atos covardes, né? Necessários, né? Porque nós temos que suplantar essa situação. Nós corremos um sério risco de uma intervenção, né? Do alto e dos nossos irmãos do espaço. Obrigado. Sem dúvida. Devemos lembrar, né, como a Elaine falou, que estamos num mundo de provas e expiações e que há injustiças, mas não há injustiçados, né? Todos aqueles que, que são vitimados pela guerra, eles foram lá colocados naqueles países, né, num contexto de causa e efeito, né? Então, é claro que nós devemos agir sempre com misericórdia, sem julgar, mas, para a providência divina, não existe injustiçados. Mudando de tema, assassínio, 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. 748. Em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode escusar, mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra do seu agressor, deve fazê-lo. 749. Tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Ô Rubem, num dos nossos evangelhos você comentou daquele filme, que eu não vou lembrar o nome, entre os. Eu não sei se era entre alemães e franceses, né? Que era uma noite de Natal, ou acho que é de Natal, em que eles param de duelar, de guerrear e bebem juntos. É isso mesmo, Rubem? Sim, Fred, isso foi um evento na Primeira Guerra Mundial, em 1914, de 1914 a 18. Na noite de Natal eles cessaram, né? Era uma guerra de trincheiras, né, naquela época. Eles cessaram os combates e se congraçaram, inclusive.
né? Algo sobrenatural, né? A reportar, né? E passado esse dia tão importante, né? Sobre o nascimento do nosso Salvador, eles voltaram aos combates, né? Porque era uma questão inevitável, né? Obrigado. Imagina. E lembrando que aqueles que fazem a guerra são os que ficam atrás das cadeiras, dos gabinetes, né? E os homens que vão lutá-las, muitas vezes não tem nada com isso, né? Não tem nenhum um ódio tão arraigado, né? E veja que o livro dos Espíritos fala aqui, né, da intenção que os move, né? Que se você é obrigado a matar o outro, você não é culpável, mas, né, todo ato de crueldade que você pratique, esse sim, esse você é culpado. Então, nós temos que pensar aqui nos excessos, né? Veja que na questão da legítima defesa, né, eu não sou obrigado a ceder ao assassino a minha garganta para que ele me mate, né? Mas se eu puder me defender sem acabar com a vida dele, né? Se estiver isso ao meu alcance, eu devo fazê-lo, né? No direito penal tem aquela figura do excesso exculpante, né? Então eu vou me defender. Eu poderia não ter matado, né, o meu agressor, mas aí naquele momento de fúria, de desespero, eu vou lá e descarrego a arma dele, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado nos nossos excessos, né? E isso a gente pode levar para tudo, né? Quando nos é proferida uma ofensa, só que daí é diferente, né? Porque Jesus nos manda, né, se pedirem a capa, né, entregar a túnica, e se nos pedirem para ir 1000 passos e 2000, né? Então, aí os nossos excessos no, na nossa defesa com palavras, talvez fosse melhor ficar em silêncio, né? Mas no caso da legítima defesa, a gente pode tomar os meios necessários para coibir essa, essa agressão injusta. Uma vez eu ia ser assaltado e eu estava com mais duas pessoas no carro e eu, eu, eu mirei no bandido, né? Eu ia atropelar o bandido. Aí eu pensei, bom, ou ele vai atirar e vai ser atropelado, ou ele vai pular. Ele pulou, eu passei com o carro, abaixei, porque eu falei, bom, agora ele vai atirar. E graças a Deus ele não atirou. Então, vai saber, né? Então temos que sempre tomar cuidado com os nossos excessos na legítima defesa, né? Algum comentário, Rubem? Então, Fred, essa questão do excesso culposo, né? Que nós chamamos aqui na polícia de extrema-unção, né? Quando há um ato posterior, né? O indivíduo já está, suponhamos, ferido gravemente ou até letalmente e o, o agente da lei sacrifica o indivíduo, atira novamente, né? Bom, mas na verdade a guerra, como já foi dito anteriormente, né? Ela é declarada pelos velhos governantes, né? Mas quem vão aos frontes, né? Quem vão morrer são os jovens, né? É isso que é lastimável, né? Que gerações promissoras são perdidas, né, Fred? Com esses atos impensados, com essa maldade toda aí que permeia a nossa humanidade. Obrigado. 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio, né, que é filha, não mexe.
que é o homicídio em relação ao pai, ou infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e seja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Ou seja, né, nós sabemos que o desenvolvimento intelectual vem sempre primeiro, né, e o desenvolvimento moral sempre vem por último, né? Então, pode ter, como existem, né, pessoas dotadas de uma inteligência notável que fazem o mal, né, que utilizam os seus conhecimentos para o mal. Crueldade. 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Ou seja, né, a destruição tem que vir, mas ela não precisa de crueldade, né? 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhe chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só de conservação pessoal cogitam. E é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império dos espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Ou seja, né, a crueldade ela, ela, ela faz parte dos povos primitivos porque eles não conhecem outras coisas, né? O que é muito menos culpável do que aquele que ao praticar um mau ato, ainda adiciona a crueldade, né? Porque é totalmente desnecessário, né? Alguém pode te roubar na rua, né? E se você não opõe resistência, não precisa te dar uma coronhada, não precisa te matar, né? Basta pegar o que é seu. 754. A crueldade não derivará da carência do senso moral? Dize, da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, seu comentário, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes seja mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. 755. Como pode dar-se
que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto selvagens. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, são, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva, né? É o que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos lobos extraviados no meio de cordeiros. Ainda que nós não sejamos exatamente cordeiros, porque guardamos a nossa natureza inferior também, que ainda de certa forma nos domina, porém um pouco mais polida, mais lapidada, nós vemos hoje, né, espíritos muito embrutecidos, né, que estão no nosso meio, né? Muito provavelmente espíritos que vieram, né, dos umbrais, porque dizem os bons espíritos que os umbrais estão sendo esvaziados, né? E que esses espíritos inferiores estão tendo a última oportunidade de encarnação na Terra. Então, isso nos serve para sermos pacientes, isso nos serve para despertar em todos nós a necessidade premente pelo bem, né? Porque acho que é na Gênesis, no capítulo 13, salvo falha de memória, que que diz lá que o mal chegaria a tal ponto, né, que nós sentiríamos uma necessidade muito grande do bem. E só aí a humanidade vai melhorar, né? Com a necessidade de fazer o bem. Algum comentário? Fred, o instinto de autopreservação ele está muito imanente, né? Ele é imanente do ser humano, né? Mesmo os mais instintivos, tanto quanto, né, os racionais. Eu creio que a gente, nessa sociedade que nós estamos vivendo, periculosa, né, em que não há um senso de segurança, a sociedade está toda temerosa, né? Em vias de ter seus cidadãos atacados aí por esses indivíduos cruéis, né? Oriundos dessas regiões abissais aí não gosto de proferir esse termo, né? Mas do inferno, né? Que estão aqui para prejudicar a evolução da humanidade, né? Há tantas eras, né? Tantas gerações, né? Eu não vislumbro assim uma melhoria tão, né, mais evidente nessa década, digamos assim. O que eu creio é que nós vamos sofrer muitas catástrofes, especialmente do meio natural, que a natureza também está sendo muito agredida, né? Ferozmente agredida, e ela também reage. Então, deverá haver um consórcio, natureza e os humanos do bem, né? E numa luta assim ferrenha contra os seres das trevas. Essa vai ser os nossos principais objetivos nas próximas décadas, até alcançarmos, né, a tão almejada, né, a mudança do status desse planeta, né, para a regeneração. Obrigado. Por nada. Kardec vem em seu socorro, Rubem. Na pergunta 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Os espíritos nos respondem: a humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão
gradualmente, ou seja, não é de um dia para o outro, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. E outra, né? Longe daqui. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal, né? Será dado a eles outra oportunidade em planetas mais inferiores. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Mais algum comentário, Rubem? Sim, Fred, a humanidade, quando a humanidade atingir um senso de benevolência, de fraternidade, o crime fugirá da Terra, por ser desnecessária a sua presença aqui. E nós teremos aí, né, uma mudança bem proveitosa para todos nós, né, para os nossos descendentes, né? O que eu temo é que a gente não esteja por aqui para defender, né, fisicamente nossos descendentes, né? Esse é um dos maiores temores que eu tenho. E que acho que todos os chefes de família, todos os cidadãos de bem também professam, né? Obrigado, cara. Por nada, mas nós temos que lembrar que nossos filhos são espíritos, né? E que se prepararam, talvez muito melhor do que nós, para a vida, para a atual existência. Então, eu tenho certeza que essa geração que vem vindo vai estar muito mais habilitada, mais preparada para lutar contra os desafios do que nós, né? Nós que, sei lá, já temos 30, 40, 50 ou mais anos, nós já somos meio dinossauros, né? Porque nós já vivemos um tempo relativamente melhor, né? E agora nós enfrentamos um mundo em convulsão. E os nossos filhos, os nossos netos, eles já vão eles já vão partir do das suas infâncias, adolescências, da fase adulta, já com todos esses desafios em mente. Então, eu acredito que para eles pode ser que seja até mais fácil do que está sendo para nós, né? Porque quem de nós que imaginou viver um Covid, né? Uma pandemia, né? Dessa grandeza, né? Que se tivesse sido no século passado, teria levado muito mais gente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se impressiona com essas convulsões da natureza, as guerras, os flagelos, nós também vemos que o homem, né, inspirado pelo alto e com os espíritos já de maior graduação encarnados entre nós, com respostas mais prontas, a gente vê que de um lado somos abalados, né, por esses flagelos, mas de outro a resposta da humanidade, né, de adaptação, de superação, também é grande, né? Porque Deus não nos deixa perdidos no caos, né? Do mesmo modo que, né, veio o rodo, né, arrastando tudo para que a gente progrida, a gente tem também todo esse aporte, esse auxílio do alto que vem, né? E a gente sabe que na espiritualidade não existe improviso, né? Tudo já é muito antecipado. A gente vê que essas perguntas que Kardec fez aos espíritos, que tem
mais de 160 anos, né? Parecem muito atuais, parecem que foram escritas hoje, né? Então, tudo já está contingenciado, né? Seres de outros planetas, muito mais avançados, que estão já reencarnando entre nós, e, perdão, espíritos muito superiores, né, que não precisariam mais reencarnar na Terra, né, estão voltando, estão aí. Então, assim, apesar do desafio ser grande, eu sou sempre otimista. Pode ser que, né, você, a gente não veja essa melhora mais perceptível, né? Mas com certeza, da próxima vez que a gente voltar aqui, eu tenho certeza que vai estar melhor. Comentários finais? Apesar dessa situação aflitiva que nós vivemos, né? Nós temos que perseverar na fé, né? Que as hierarquias superiores aí que nos governam, né? Estão atentos a todos esses movimentos, né? E guardemos, né? A providência divina nos abraçar, né? Nos livrar nos dar livramento dessas situações, né? Eu me lembrei agora de uma frase do Alexander Pope, que condiz com essa leitura nossa, né? Que ele fala que ele é um escritor inglês do século XVIII. Ele fala que ele não conheceu ninguém na vida dele que não suportasse, como um perfeito cristão, as desgraças alheias. Que nós temos que ser um pouco mais solidários, né, com nossos irmãos, né? Mais fraternos e perseverarmos, né, na fé cristã e que a providência divina nos cubra com seu manto de luz. Obrigado. Sem dúvida. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não. Vamos então nos conectar a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome, pois ele prometeu que aqui ele estaria. Vamos fazer vibrações pelos nossos irmãos desencarnados, dentre esses, aqueles que estão em sofrimento e também pelos que saíram da vida física pela porta do suicídio, como Elias, a Verena, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos possam ser amparados e seu sofrimento diminuído. Peçamos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que esses irmãos possam ser dissuadidos dessas tentativas tão infelizes. E que agora, cada um de nós possa pensar naquela pessoa que mais precisa que veio à sua mente. Eu vou silenciar um pouco o microfone para que possamos fazer essas vibrações. Que todos esses irmãos que foram mencionados por nós mentalmente possam ser amparados pela espiritualidade maior. Vivemos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, autoridades, que esses irmãos e irmãs possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda pelos centros espíritas, igrejas,
templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses lugares que servem de refúgio e abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas possam ser amparados. Vibremos também, por fim, pedindo a acolhida do Senhor para todos nós, que todos nós possamos ser amparados para desenvolver as nossas faculdades latentes de amor, para que possamos fazer o melhor que podemos com tudo que nos é dado, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, apesar de todas as dificuldades, as adversidades, pois sabemos que nunca estamos sós. Fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Emerson, se você puder fazer a prece da Mahikari, depois Rubem. Vamos lá, então. Com certeza. Kokubi de Sogengen Shikaita Kamaharani Kamuda Mahimo Idemasu Kamurugi Kamuromi no Michikara Motite Banse Tohito no Myoya Kamu Matsusu no Mahikari Omikami Arahito no Kamutachi Moromono Sakagoto Tamahino Chuchumi Kigaruba Mahikari Mote Arahiki Omemi Sogita Maite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamaito Mosu Kotono Yusho Kashikomi Kashikomi Mumousu Myoya Motosu Mahikari Mikami Mamurita Maesa Kihetamae Myoya Motosu Mahikari Mikami Mamuri tamae sakye tamae, kanagara tamae chamase, kanagara tamae chamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Boa noite a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado. Assim seja, amém. Até amanhã, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.